Graças e paz, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando agora a terceira lição do segundo trimestre de 2021. E nesse trimestre estamos falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. A lição de hoje tem como título A Imagem do Deus Invisível. E nosso texto encontra-se em Êxodo, versículos de 4 a 6, que leremos agora. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje estaremos falando então sobre o segundo mandamento, que fala sobre não ter diante de ti imagens de escultura e não se encurvar diante delas. O comentarista de nossa lição, ele inaugura esse estudo de hoje contando uma experiência dele. Ele ia viajar e o seu filho perguntou como ele iria. E ele falou, vou de avião. Então o seu filho trouxe um aviãozinho e falou, papai, o senhor vai num avião como esse? E ele falou, sim, meu filho, irei num avião como esse. E então, quando estavam no aeroporto, o garotinho olhou para o pai, olhou pelas vidraças do aeroporto e viu lá os grandes aviões na pista e as pessoas minúsculas entrando naqueles aviões. E perguntou a seu pai, pai, o senhor vai num avião como esse? O senhor vai ter que encolher para entrar dentro deles? É interessante pensar que as crianças tendem a não compreender, ou seja, na mente delas não cabe a real grandeza da dimensão das coisas, as grandezas das coisas. Por isso elas tendem a reduzir o tamanho de quase tudo. E ele pensava em reduzir o tamanho do pai para que coubesse em seu avião ou num daqueles aviões que estavam lá no pátio do aeroporto. Embora imensos aviões, a distância também os fazia parecer pequenos. E é assim que ocorre com aqueles que buscam adorar a deuses que são imagens de escultura. Reduzem o tamanho do Deus para que caiba naquela imagem. E isso podemos dizer que é um efeito clássico do distanciamento de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais nós o reduzimos. Por isso, o segundo mandamento é um alerta para que nós, adultos, não façamos como as crianças, que não cabe na mente delas a real grandeza das coisas. E nós, como adultos, devemos pensar na real grandeza de Deus e adorá-lo segundo a sua grandeza. Por isso, quando nós vemos aí o firmamento e a criação de Deus, nós podemos perceber a sua grandeza. E Deus, porque é zeloso, não permite ao homem que o reduza para caber no tamanho ou dentro de uma imagem de escultura. Na lição de hoje nós estaremos vendo por que o homem tende a fazer esculturas e por que contraria o segundo mandamento. Também vamos ver as consequências da desobediência a esse segundo mandamento e, por fim, o benefício aos que adoram a Deus com uma adoração em espírito e em verdade. A imagem do Deus invisível. O primeiro tópico de nossa lição faz a seguinte pergunta: por que o homem tende a fazer esculturas e contraria o segundo mandamento? A primeira indagação ela é respondida simplesmente assim: o homem tende a fazer esculturas porque o homem está distante de Deus e não percebe sua real grandeza. Estar perto ou longe de alguém ou de alguma coisa não nos faz perceber sua real dimensão e a realidade, perceber a realidade da grandeza daquela coisa ou daquele alguém. Quando você vê um vírus ou uma bactéria no microscópio,
você o vê quase que em sua inteireza, seus detalhes, os contornos, e tem uma ideia de como ele realmente é. Se você retira os olhos do microscópio, você sequer consegue vê-lo. Da mesma forma, quando estamos perto de algo grandioso, nos estarrecemos com sua grandeza. Quando fui a primeira vez ao Corcovado, no Rio de Janeiro, não fazia ideia de como era grande aquela estátua do Cristo Redentor. À medida que fomos nos aproximando, percebemos seu imenso tamanho. A Torre Eiffel também, ela em Paris, também produz essa mesma sensação. Mas é interessante que nos enganamos com o tamanho das coisas ao vê-las de longe. Na Disney, fomos a um parque onde há uma montanha-russa chamada de Everest. De longe parecia realmente uma montanha imensa, altíssima, mas ao chegarmos perto, percebemos que foi construída arquitetonicamente para produzir um efeito, vamos dizer, um efeito 3D, que dá a impressão de ser muito maior do que é. Uma ilusão geométrica perfeitamente trabalhada para nos dar a impressão que tinha milhares de metros de altura e, na verdade, tinha apenas umas poucas dezenas de metros. O fato de estar perto ou longe do objeto de nossa apreciação nos causa impressões erradas a seu respeito. O homem, ao se afastar de Deus, não percebe sua real grandeza e então o reduz e tenta fazer cabê-lo em uma imagem, uma escultura, para poder estar perto, para se relacionar com ele através daquela reprodução do que ele entende ser Deus. Nessa ânsia de se relacionar com Deus, o homem não percebe como Deus quer relacionar-se com ele, como ele disponibilizou recursos para esta relação e então unilateralmente elabora uma imagem de Deus, uma imagem daquilo que acha que é Deus e usa de sua própria sabedoria e conhecimento para reproduzir aquilo que entende ser Deus. Nesse passo, Paulo adverte lá em Romanos 1, 21 a 23 o seguinte: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus invisível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nessa passagem, verificamos que o homem tende a fazer imagens de escultura porque, achando-se sábio, torna-se louco. Ou seja, é uma loucura fazer imagens para representar Deus. Isso é uma coisa de um coração insensato e obscurecido. Mas por que o homem, além de construir imagens de escultura, contraria o segundo mandamento? A resposta é: porque ele tende a mudar a glória do Deus invisível, assemelhando-a com a glória de seres finitos e visíveis. E isso Deus abomina e nos adverte lá em Isaías o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Israel contrariou o Senhor e fez um bezerro de ouro quando caminhava pelo deserto. E no século VIII houve um movimento iconoclasta e em 1787 o segundo concílio de Nicéia restabeleceu a veneração das imagens no seio da Igreja Católica Romana. O homem cria que as imagens eram mediadoras e a Bíblia afirma que há somente um mediador entre Deus e os homens. E é ele, Jesus. Ninguém mais. E ainda, só há uma imagem do Deus invisível que é verdadeira,
E ela não é uma escultura. Isso está lá em Colossenses 1,15, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus. Assim o homem tende a fazer esculturas e contraria o segundo mandamento, porque é insensato, obscurecido pelo pecado, porque está distante de Deus e reduz Deus, o Deus invisível, que se revela pelas coisas que estão criadas e que nesses últimos dias se revelou por seu Filho Cristo Jesus. O homem então reduz Deus à imagem de coisas visíveis, finitas, e ao invés de querer conhecer a Jesus, e ver nele quem Jesus é, e através das Escrituras enxergar Jesus na história e em sua própria vida. Quem não vê a Jesus não vê Deus, porque ele mesmo disse, quem vê a mim vê ao Pai. Por isso, o homem contraria o segundo mandamento, pois constrói outras imagens que não é a de Cristo. Conhece, idolatra, venera e se curva diante daquilo que não exprime Deus. E é assim que o homem contraria o segundo mandamento. Mas quais são as consequências da desobediência ao segundo mandamento? Esse é o segundo tópico da nossa lição. Quais são as consequências? Aqui em Êxodos 20, lá no versículo 5, nós vemos uma sentença, uma pena de castigo, de aflição, onde Deus diz que até a quarta geração, ele visita a maldade dos pais aos filhos. A consequência da desobediência ao segundo mandamento é quase que auto-aplicável, quase que não precisa da intervenção de Deus. Ou seja, fazer imagens de escultura para adoração é comprovar o seu distanciamento de Deus. E estar longe de Deus só ocasiona males, sofrimentos. Eu chego a pensar que o inferno é a ausência, não completa, porque Deus está em todo lugar, mas uma ausência extensa de Deus. Basta ele estar longe para tudo dar errado. O estar perto de Deus nos traz bênção, que em hebraico se fala barak. Apenas uma palavra exprime bênção, mas maldição, essa palavra nós encontramos pelo menos 6 outras em hebraico que a definem. Alar, Kalal, Arar, Kabab, Nakab e Zahan. Em grego aparecem 4, Anátema, Kataraomai, Kakalogel e Raka. Alar aparece 35 vezes no Antigo Testamento e se alinha com a ideia de quebra de aliança com Deus. Essa quebra de aliança nos traz afastamento e, por conseguinte, nos afastamos das bênçãos. E o antônimo de bênção é maldição. Mas enquanto Kalal se entende por diminuir, ridicularizar, escarnecer, Nakab e Zaan se entendem por desprezo, cólera, mas a que mais se adequa no contexto aqui é Arar, que se entende pela pessoa que está debaixo de maldição. Preste atenção na análise da raiz deste termo. Ela, vista no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, aparece com base no acadiano araru, que significa capturar, prender, e no substantivo irritu, que tem o sentido de armadilha, de funda. Bristo, seguindo Spicer, apresenta a interpretação de que o hebraico arar significa prender, tipo por um encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Isso me chamou a atenção, porque pois é exatamente assim que a maldição ela atua sobre quem a possui, prende-a em uma área de sua vida. Enquanto Barak libera o indivíduo para prosperar, pois é bênção, uma arar, ou maldição, irá prendê-lo, cercá-lo, ou seja, nada irá de fato andar. A obediência aos princípios divinos atrai a bênção, Baruch, mas a desobediência pode ser fatal, subjugando a pessoa a uma maldição, Marach, que poderá neutralizar muito os seus potenciais. Essa é a consequência de contrariar o segundo mandamento, e esse mandamento nos adverte que tal coisa afeta nossos descendentes.
sendo a expressão quarta geração uma expressão idiomática para representar a extensão das consequências e não o número exato de gerações que sofrem tais consequências, né? Da mesma forma como se dá a expressão que se refere a ser de milhares de gerações as dos que colherão as bênçãos, né? As barak. Nesse passo, escolher obedecer é sem dúvida a melhor escolha. E em nossos dias, mais do que qualquer outro momento da história, vemos a necessidade de colher bênçãos pela obediência. As gerações que nos sucedem parecem cada vez mais distantes de Deus. Uma agonia nos assola quando nós fazemos a seguinte pergunta para nós mesmos: que mundo deixaremos para nossos filhos? Mas eu devo admitir que isso só depende de nossa obediência. E quando somos obedientes, a pergunta se altera e acabamos por nos perguntar: que filhos deixaremos para o mundo? Não poderemos obrigá-los a ser obedientes, mas podemos ser obedientes e talvez nossa bênção, nosso barak, ainda se estenda a eles para que nos imitem e imitem a Cristo, a quem imitamos. Nisso Josué nos ensina em seu livro, no capítulo 24, 15, né, quando ele nos diz: porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falamos de maldições e adversidades oriundas da desobediência. Mas e os benefícios da obediência? Quais são? O próximo tópico da lição é: benefícios aos que adoram apenas a Deus. Nosso relacionamento com Deus sempre parte de um princípio causa e efeito. Por isso, o salário do pecado, que é uma causa, é a morte, que é o quê? Um efeito. Deus é justo, mas também ele é amor. A causa da justiça é o pecado e a pena é a morte. E a condicionante para a consequência da justiça é não obedecer os mandamentos de Deus. A causa do amor de Deus é a sua graça e o efeito é a vida eterna. Mas a condicionante para a consequência do amor é a obediência. Paulo explica isso muito bem lá em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 3 a 5, dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos com as nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus tem maior prazer em conceder misericórdia do que justiça. O segundo mandamento nos declara que ele concede misericórdia até 1000 gerações. Isso nos diz que Deus quer abençoar. E lá em Colossenses 2, versos 13 e 14, explica exatamente isso, e da seguinte forma: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esses são os benefícios dados aos que não farão para si imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E aos que não se encurvarem a elas, nem as servirem. Nós somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criamos a arte, a literatura, a música
instrumentos musicais e de trabalho, muitas coisas. Mas nós não conseguimos amar e ser justos como Deus. Nós caímos e perdemos muito de sua nítida imagem e semelhança em nós. E hoje somos apenas uma sombra, um borrão, um vulto daquilo que éramos. Somente Cristo é a imagem perfeita de Deus. Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê ao Pai. João 14:9. Hoje a nossa adoração, o nosso curvar, a nossa veneração, o nosso servir, como disse Josué, deve ser dado apenas àquele que reflete perfeitamente a imagem do Deus invisível, conforme está escrito em Romanos 8:29. O texto que nos diz o benefício dos que adoram somente a Deus é de nos transformar e nos tornar a sua imagem através de Cristo. Veja o que diz o texto. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito de muitos irmãos. João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 1 e 2, ainda completa. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A imagem do Deus invisível é Cristo, nenhuma outra e nada mais deve merecer a nossa adoração, veneração, culto, devoção, serviço ou submissão. Obedecendo a esse mandamento, estamos dando o segundo passo para sermos a imagem do seu Filho, o primogênito de muitos, a imagem de nosso irmão mais velho, o mais parecido, aliás, igual ao nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe. Até a próxima lição.